Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos criar 4 ideias com a cerâmica fria. Utilizamos um pacote de meio quilo. Se você gosta de ideias criativas e ainda não é inscrito, se inscreva e se gostar do vídeo, deixe um like para que ele chegue a mais pessoas. Vamos às ideias. Separei um pedaço da massa e vou amassar para que ela fique mais molinha e fácil de trabalhar. Molhar com água também facilita, principalmente se o dia estiver muito quente ou seco. Depois abri a massa com a ajuda de uma garrafa. Poderia ser um rolo de macarrão ou cabo de vassoura. Esses palitos de sorvete vão ajudar a manter a espessura da massa toda por igual, sem que ela fique muito fina. E como eu não sou nem um pouco boa em suspense, a ideia aqui é fazer um porta-guardanapos. E com a massa no tamanho que preciso, vou cortar um quadrado. Usei o guardanapo como molde e usar a régua facilita quando você vai cortar linhas retas. É só pressionar e retirar o excesso. Reparem que cortei com uma borda maior que o molde. Para deixar as bordas lisinhas, vou molhando o dedo na água e passando. Assim, quando ela secar, tem menos rebarbas para lixar. E com a ajuda de uma agulha de crochê, fiz um furinho em cada lateral do quadrado, tomando cuidado de deixar com a mesma distância. Depois levantei um pouco as bordas dessas laterais do jeito que estou mostrando e embaixo coloquei um palito de sorvete para manter esse formato enquanto a peça seca. A massa que sobrou do quadrado vou abrir novamente e marcar os relevos de um puxador, desse jeito. E com a ajuda de uma tampinha, cortei um círculo, daí fiz 2 furos em cada extremidade do círculo e deixei secar. Em dias quentes, a cerâmica fria precisa de 1 dia e meio para secar completamente. Lixei as bordas para suavizar imperfeições e para a pintura vou usar tinta esmalte base e água num tom de verde. Comecei usando o pincel, mas não estava gostando do efeito, então resolvi usar a esponjinha e ficou bem melhor. Nesse dia, essa coisa fofa, que é minha sobrinha Helena, estava supervisionando o trabalho da titia. E claro, pintei também aquele círculo. Foi uma demão de tinta em cada peça e para proteger, uma demão de verniz acrílico para artesanato fosco. Se fosse brilhante, a peça ficaria mais parecida com uma peça de cerâmica, aquela que vai no forno. Mas como a gente não tinha, usamos o verniz acrílico fosco mesmo. Com a pintura seca, agora eu vou aproveitar um elástico que era de uma antiga agenda. Então, pego uma das pontas do elástico, encaixo no furinho pela parte de cima, né? O relevo vai ficar para cima daquele círculo. Daí pego essa mesma ponta por baixo, eu entro no outro furinho do outro lado do círculo. Vai ficar desse jeito. Olha como fica por baixo. Daí eu vou pegar as 2 pontinhas do elástico e cada uma vou encaixar naqueles furinhos que eu fiz no quadrado. Desse jeito, para ficar assim. Tensiono um pouco, né, para ficar mais justinho. E vou dar um nozinho em cada ponta e depois cortar o excesso. Ele precisa ficar tensionado, porque daí, na hora que você encaixar os guardanapos ali, você levanta e a bolinha vai servir como um peso e o elástico também vai manter os guardanapos no lugar. E depois de pronto, ficou assim o nosso novo porta-guardanapos. E a próxima ideia, eu vou fazer uma lanterna no formato de abóbora. Então, eu dividi aí a massa em 6 bolinhas mais ou menos similares. E na sequência eu faço aí 6 rolinhos com elas e eles são bem compridinhos. Eu dividi em bolinhas para que eles tivessem mais ou menos a mesma quantidade de massa e isso vai ajudar a ter mais ou menos a mesma espessura.
os rolinhos têm que ter aí uma folga de tamanho. Esses meus têm mais ou menos 25 centímetros, que é bem a mais do que o tamanho da lanterna. Essa tampinha de metal e a bexiga vão ajudar aí a estruturar a nossa lanterna. Então, eu colei a bexiga na tampa e agora eu vou unir todos os 6 rolinhos ao redor da bexiga na tampinha de metal aí, que vai ser onde a vela vai ser colocada. Essa parte deu um pouco de trabalho porque a bexiga é mole, mas eu fui juntando os 6 pedacinhos aí, e é importante que a gente use a água para unir um pedacinho no outro e ir alisando para fazer um acabamento e deixar tudo bem feitinho. Então, vocês notam aí que os rolinhos estão bem maiores que o tamanho ali da bexiga. É uma bexiga comum dessas grandes, eu só enchi um pouco e eu procurei encher aquela que a ponta ali já fica mais certinha, né? Porque algumas bexigas você enche e a ponta fica pro lado. Então, eu enchia várias até achar a bexiga mais razoável aí pro formato dar certo. Depois de ter deixado aí o fundo do jeito que eu queria, eu juntei os rolinhos e virei para fazer aí o caminho ao redor da bexiga, já que não é uma lanterna qualquer, né, minha gente? É uma lanterna de abóbora, não é pro Halloween, né? E ela é mais orgânica mesmo, ela fica um pouco desgrenhadinha, isso que vai dar o charme nela. E eu vou aqui ser um pouco fiel, então eu vou colocar também o cabinho num formato aí que eu considerei parecido com o de uma abóbora. Então, eu tirei o excesso de massa, fui tirando aí conforme eu achava necessário, e aí fui sempre apertando aí para unir tudo, e claro, passando sempre água. Eu utilizei esse pincel Pituá que tá com as cerdas bem duras, então ele ajuda a riscar aí, e a massa aí acaba aderindo melhor uma na outra, então facilita. E tá assim por enquanto, agora é esperar o tempo de secagem, vou esperar mais ou menos 48 horas, tá meio frio aqui, então é o mínimo aí. E agora, né, na edição ela já tá seca, a minha filha tava doida pra furar aí essa bexiga, mas ela acabou ficando secando por 4 dias, então a bexiga murchou. Eu tentei seguir o máximo aí o contorno da bexiga e ela tava bem perfeita, assim, no formato, mas eu percebi que no primeiro dia a bexiga já murchou um pouco, então algumas acabou aí secando um pouco mais tortinhas que outras, mas tudo bem. Aí eu tô retirando o resíduo que ficou da cola quente, e para pintar eu utilizo aí tinta PVA para artesanato na cor ouro velho. Então vamos deixar essa nossa abóbora muito chique e na cor ouro velho. Então minha filha começou aí pintando, eu deixei ela pintar um pouquinho. E eu só precisei passar uma demão, que essa tinta tem uma cobertura muito boa. E foi basicamente isso para finalizar, pintar completamente aí a lanterna, inclusive também o fundo, e pequenas fendas aí que eu fui percebendo, eu utilizei um pincelzinho bem fininho. Então ela ficou aí no aspecto mais orgânico, mas se você quiser algo mais perfeccionista, o ideal é não usar a bexiga e sim colocar aí entre os rolinhos arame, e aí você molda do jeito que você quiser. E esse é o nosso resultado. Nessa ideia, eu vou fazer um potinho com tampa. Então, abri a massa, cortei uma tira comprida o suficiente para dar a volta num copo de vidro, que eu vou usar como base, e com a altura de 7,5 centímetros, que é a altura desse copo. Depois, peguei essa tira e revesti um copo simples que está sem uso por aqui. Se você não tiver um copo assim, você pode usar qualquer potinho de conserva. E para fazer a união de uma ponta com a outra, fiz alguns risquinhos usando a faquinha, molhei com água. É sempre assim que você faz a união de uma parte com outra quando você está trabalhando com a cerâmica fria. Você faz risquinhos, molha e com a mesma faquinha eu fui apertando e alisando até que a emenda desaparecesse e parecesse uma coisa só.
Depois de revestir o copo, usei esse copo como molde. Então, a parte do fundo do copo, eu fiz um círculo, que vai ser o fundo do meu potinho, e a parte de cima, eu fiz outro círculo um pouco maior, que vai ser a tampa. Daí peguei o círculo, que vai ser o fundo do pote, fiz os risquinhos, coloquei no lugar e com uma faquinha fui alisando até que ficasse tudo bem lisinho e unido. E para a tampa, além do círculo, cortei também uma tira de uns 2 centímetros. Fiz os risquinhos, molhei com água e vou unir por fora do círculo. Daí fiz uma tirinha mais fininha e coloquei por dentro e com uma faquinha fui unindo essa tirinha tanto no círculo quanto nessa tira mais larga. Esperei secar por 2 dias e para pintura vou usar tinta esmalte base água num tom de bege pro potinho. Pintar com a esponjinha já é meu jeito favorito. E para deixar esse potinho mais fofo, mais decorado, fiz algumas listras na horizontal na cor verde. Usei um pincel bem fininho. E quanto mais imperfeitas e desgrenhadas elas forem, melhor. E para a pintura da tampa, um tom de rosa. Lembrando que esse potinho é um potinho decorativo. Não se deve colocar alimentos em peças feitas com a cerâmica fria. Depois que a pintura secou, passei uma demão de verniz acrílico fosco e em seguida, como o potinho ficou. E para nossa última ideia, eu vou fazer um adorno de parede muito fofinho, um bolinho de parede. Então eu estiquei a massa aí, deixando ela fininha. Olha, honestamente, eu acho que eu deixei ela fina até demais. Eu acho que o ideal aí é deixar pelo menos uns 5 milímetros, tá? Eu deixei uns 3. E aí eu preferi fazer as partes separadas do bolinho e juntar, mas você pode usar um molde. Aqui eu tentei fazer aí a mão livre, cortando e fazendo, mas você pode imprimir um desenho de um bolinho e simplesmente colocar na massa e depois cortar aí com uma faca. Agora eu faço aí a marcação da tampinha do bule, e aí eu faço a curva aí da tampinha. Eu fiz um risquinho também aí para fazer uma divisão entre a tampa e o bule em si. E agora, para deixar ele um pouco mais proporcional, eu percebi que um lado estava um pouco maior ali por causa da tampa do bule, eu retirei. Aqui no vídeo parece que um lado ficou menor, tá? Mas é porque a câmera tá num ângulo um pouco diferente, tá? Ela tá mais virada, mas vocês vão ver no final que ele ficou bem proporcional. Então, eu uni aí, sempre unindo com bastante água, molhando sempre e unindo. Quando você colocar ele em cima de um item, né? Aqui eu coloquei um pedaço de plástico e você for deixar ele secar, não se preocupe que ele não vai colar nesse plástico. Então, você deixa secar bem e depois você precisa virar para o outro lado. Agora eu faço aí 2 furinhos para colocar as alças do bolinho. Então, eu estou utilizando aí uma agulha de crochê, fiz os 2 furinhos. E agora eu vou utilizar 2 canetinhas permanentes. Aqui eu utilizo a cor vermelha e azul. E eu vou fazer desenhos aí, vou estampar aí o bolinho com arte folk, que são desenhos aí florais, curvas, ondinhas, pontinhos. E depois eu finalizo também passando uma proteção, só que aqui no caso eu utilizei cola branca, sem diluir,
tá? Vocês vão ver no final que acabou ficando umas partes um pouquinho manchado, porque essa canetinha, embora seja permanente, eu acho que eu passei a cola um pouco antes do que deveria. Então, vocês vão ver que um ou outro lugarzinho às vezes pode manchar, então é importante deixar secar bem. Ou você fazer o contrário, primeiro passa a cola e depois pinta por cima. E antes de finalizar a última ideia, eu convido você novamente a se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas ideias aí de decoração, artesanato, transformação de ambiente em geral. E conta pra gente qual dessas ideias você faria ou qual mais você gostou aqui nos comentários. E agora vocês ficam com o resultado do nosso adorno de parede. Obrigada por ter assistido o nosso vídeo e até o próximo.